Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, continuação de mais uma semana do tempo comum, hoje, particularmente sexta-feira. Hoje é memória, é um momento profundo de relembrar da vida e da santidade de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero, mártir, alguém que fez parte da história e que, a certo ponto, particularmente, é muito emocionante, é muito interessante e profundo conhecer, contar a história dele e se aprofundar na história dele por aquilo que ele teve de viver, por aquilo que ele foi capaz de fazer. Eu acho tudo isso muito interessante e hoje nós vamos falar um pouco dele. Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever aqui no canal, convido você a mergulhar nessa meditação e a compartilhar com todos os irmãos e irmãs que precisam também conhecer mais e mais sobre a vida com Deus, precisam cada vez mais se aprofundar e buscar justamente essa profundidade no amor misericordioso do bom Deus. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, mostre a Jerusalém suas abominações. Dirás: assim fala o Senhor Deus a Jerusalém, por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem esfregada com samoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezaram a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste, te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu fostes minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata, tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor e farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa da tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, te lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus, palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório, Isaías 12. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria vão beber do manancial da salvação e dirão naquele dia: deem louvores ao Senhor, invoquem seu santo nome, anunciem suas maravilhas dentre os povos, proclamem que seu nome é o mais sublime. Louvem cantando ao nosso Deus que te fez prodígios e portentos. Publiquem em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultem cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Hoje, meus irmãos, em particular, dia de São
Maximiliano Kolbe, vamos ler justamente a passagem de São João, no capítulo 15, a partir do versículo 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou dizendo, o que eu estou mandando. Eu já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Não vos chamo de empregados, pois o empregado não sabe o que faz o seu patrão. Eu vos chamo de amigos, porque eu me dei a conhecer e comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o vosso fruto permaneça para sempre. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. É isto que eu vos mando, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje, memória de São Maximiliano Kolbe, um santo em particular do período da Segunda Guerra Mundial, e justamente por isso essa alternativa de evangelho para hoje. Nós temos o evangelho de hoje, em particular justamente da liturgia, né? Onde nós temos São Mateus, a continuação das meditações em relação a São Mateus, né? Em relação ao ano litúrgico em que estamos, no tempo comum. Mas eu queria trazer justamente esse evangelho, que é o evangelho para a festa de São Maximiliano Kolbe, porque fala diretamente com aquilo que ele entendeu sobre a necessidade de caminhar com o Senhor. São Maximiliano, ou melhor, Maximiliano, nasceu na Polônia em 1894 e desde muito jovem ele já sentia o toque, já sentia uma atração, ele já sentia que Deus estava o atraindo para mais perto dele, mais perto e mais perto e mais perto, e ele sentia a necessidade urgente de se lançar para Deus, de se entregar para Deus completamente, e ele percebeu isso através da possibilidade de ser completamente de Deus, consagrando-se pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. E assim, anos depois, ele fundou a Milícia da Imaculada para levar ao mundo a glória de Cristo, testemunhar o Cristo por meio da devoção a Nossa Senhora. Seria o mesmo que dizer que através de Nossa Senhora, conhecendo Nossa Senhora e sendo devoto cada vez mais íntimo de Nossa Senhora, nós aprendemos a conhecer mais e mais o Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Preso pelos nazistas, então, ali por volta de 1940, ele é enviado ao campo de concentração de Auschwitz. E aqui, meus irmãos e irmãs, antes de qualquer coisa, eu quero que nós possamos refletir justamente nessa leitura de Ezequiel, onde nós vamos enxergar algo muito interessante. Israel, Jerusalém, o Senhor Deus está falando através da boca de Ezequiel, está dizendo: assim fala o Senhor para Jerusalém, por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe era uma hitita. E para além de qualquer coisa, meus irmãos e irmãs, Deus está dizendo que antes Jerusalém ou Israel, ou enfim os hebreus, os israelitas, os hebreus, eles vieram de uma origem particular que até certo ponto era pagã. Uma origem que era verdadeiramente quase amaldiçoada, entre aspas. Uma origem que era marcada por aquilo que profetizou Noé sobre seu filho Cã. Por aquilo que verdadeiramente falou o Senhor através dos patriarcas. A origem dos hebreus vem dali, desde a família de Noé, desde Abraão. E aí o Senhor vai dizer justamente no versículo 4: e como foi o teu nascimento, Jerusalém?
Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem esfregada com samoura, nem envolvida em faixas, não lavaram o nascimento daquela cidade, não lavaram o coração, Jerusalém, não lavaram, não purificaram, não desconectaram do cordão umbilical, não cortaram o cordão umbilical. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que o nascimento de Jerusalém, o nascimento do povo israelita, o nascimento do povo hebreu, é baseado, está conectado, estava ligado a algo pagão, a algo do passado que era verdadeiramente pecador, pecaminoso. E aí, por conta disso, versículo 5, ninguém teve dó de ti, diz o Senhor, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Porque no momento em que os hebreus estavam sendo realmente, os hebreus, o povo escolhido por Deus para ser a nação santa, os hebreus foram escravizados, meus irmãos. Os hebreus foram escravizados. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que nas origens de Jerusalém, nas origens de Israel, eles, é como uma filha de paganismo, uma filha de pecado, uma filha da escravidão do pecado, uma filha da escravidão do Egito. As suas bases, o seu passado está ligado ao Egito, está ligado a algo pecaminoso, a uma prisão, uma escravidão que precisou ser libertada, e quem libertou foi o Senhor. Foi o Senhor. E aí o Senhor vai dizer: fiz um juramento contigo, passei junto de ti, te resgatei, te banhei nas águas, te limpei do sangue, ungi-te com perfume. O Senhor passou por nós, o Senhor deu uma vida nova para nós. Aqui em Ezequiel, meus irmãos e irmãs, nessa primeira leitura, o que mais me chama a atenção é pensar justamente que o Senhor, Ele construiu nações, Ele construiu caminhos, Ele construiu justamente povos já baseado no seu amor para conosco. Mas vários e vários povos se afastaram, vários e vários povos preferiram escolher voltar para a prostituição, vários povos preferiram que fosse melhor justamente continuar pagão, continuar pecaminoso. E aí quando nós estamos falando justamente de um santo como São Maximiliano Kolbe, que teve a sua experiência ali quando ele foi preso e levado para Auschwitz, os nazistas estavam ali como uma raça superior, estavam ali como superiores perante aqueles presos, perante aqueles outros. E é algo muito interessante de pensar nisso, porque é como se Deus, através daquele povo, estivesse dizendo: eu te fiz um povo, e vocês se afastaram de mim, vocês não fazem a minha vontade. Vocês não fazem a minha vontade. Eu dei tudo para vocês, Jerusalém. Eu dei tudo para cada um de vocês, povos todos. Eu dei tudo para vocês e vocês não quiseram aceitar os meus mandamentos. Vocês não quiseram ser bons e prósperos. Vocês preferiram se prostituir. Vocês preferiram o pecado, como vai dizer o Senhor, justamente lá no versículo 15. Uma outra forma de pensar também é que depois de ter tirado aquele povo do Egito, depois de ter tirado os hebreus do Egito, nasce justamente uma caminhada hebraica pelo deserto. Aos poucos o Senhor vai declarando que eles não são mais simplesmente hebreus, eles são verdadeiramente Israel, povo escolhido de Deus. A partir de então vai se construir a identidade dos israelitas, e aí nasce justamente, depois que chegam na Terra Santa, nasce os israelitas com a religião judaica, construída realmente a partir da devoção, a partir da entrega total ao Deus de Israel. Anos depois, se afastando por não terem acreditado em Jesus Cristo, Jesus que veio nos evangelhos, que veio justamente para curar esse povo israelita, para cuidar o povo judeu, um Deus que veio justamente para corrigir todo aquele povo. Anos e anos depois, séculos depois daquele povo não ter sido convertido, não ter se convertido completamente, anos depois daquele povo judeu não ter acreditado verdadeiramente em Jesus, consequentemente, o que aconteceu com eles? Infelizmente, eles passaram por mais uma situação. Que situação é essa? Deus está falando, profetizando através de Ezequiel: eu te curei, eu te limpei, eu te lavei, eu te ungi, eu te escolhi para ser o meu povo, te enviei o meu servo, te enviei o meu ungido, te enviei o Messias. Vocês não acreditaram, preferiram a prostituição, preferiram se entregar a qualquer um que passasse por vocês, preferiram confiar muito mais na própria beleza do que naquele que eu enviei. Consequentemente,
se prostituíram, se afastaram de Deus e perderam-se no meio do caminho. Olha só o que Deus está falando sobre este povo judeu, para esse povo judeu, para o povo judeu até hoje, falando isso até hoje, séculos e séculos depois, 19 séculos depois, ou melhor, 18 séculos depois, o Senhor falou, então, o Senhor falou não, aconteceu o que aconteceu ali no período da Segunda Guerra Mundial, algo completamente avassalador e terrível, terrível. Terrível, rezemos pelo Holocausto, inclusive. Terrível. E nessa situação, um ponto em particular aconteceu. São Maximiliano Kolbe foi preso. E sendo preso, ele foi parar em uma cela lá em Auschwitz. E em Auschwitz, ele foi responsável por ser sinal, sal da terra e luz do mundo, como falamos essa semana. Ele foi responsável por ter um momento onde ele estava justamente com um prisioneiro companheiro que foi condenado à morte por uma fuga. E o padre Maximiliano se ofereceu para morrer em seu lugar. Ele carregou a coroa vermelha do martírio nesse sentido. Não deixarei que ele morra. Mate a mim mesmo. E naquele momento, quando ele foi executado, quando ele foi justamente lançado para a morte, para o martírio, São Maximiliano, na presença mística, na visão mística que ele teve com Nossa Senhora Imaculada, com Santa Teresinha, ali ele passou para a sua glória no céu. Ali ele tornou-se santo dos altares no céu. E que profundo, meus irmãos e irmãs, justamente perceber que a vida dele se reflete nessa situação. Se o meu irmão, se a minha irmã está passando por uma situação complicada, se ele está passando por uma situação onde é necessário que vai acontecer algo de ruim com ele, cabe a nós cristãos, se ele não acredita, cabe a nós cristãos fazer com que aquilo que é ruim no outro possa ser convertido pelas nossas atitudes cristãs. Como assim, Daniel? Se o outro não quer seguir a Cristo, nós seguimos. E que o nosso seguimento, que a nossa busca pelo Senhor possa ser uma motivação para que nossos irmãos e irmãs se convertam. Porque acima de qualquer religião, meus irmãos e irmãs, é entender aquilo que o Senhor fala no Evangelho de hoje, lá em João capítulo 15. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, do que dar a vida pelos seus companheiros, do que dar a vida pelo irmão. Amem os seus inimigos, rezem para aqueles que vos perseguem, amem-se uns aos outros. E eu digo isto para que o fruto de vocês permaneça e cresça em abundância. E assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. O que eu mando que vocês façam é isso. Não importa tudo aquilo que vai acontecer segundo o meu nome, tudo aquilo que vocês pedirem pelo meu nome, o Senhor, o Pai, vos concederá. Mas acima de qualquer coisa, independente de religião, independente do pecado dos irmãos, o importante é que amem-se uns aos outros. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Maximiliano ele se permitiu, ele se entregou para ser executado, foi exatamente isso que ele se permitiu viver, foi exatamente isso que ele se permitiu fazer, foi exatamente essa passagem de São João que ele experimentou na pele, na própria vida, tornando-se um mártir. E assim São Maximiliano nos ensina que o amor verdadeiro não se mede pelos atos, não se mede por uma grande quantidade de atitudes, de ações, de boas obras. É verdadeiramente um ato de se doar inteiramente, completamente pelo outro. Se doar completamente pelo irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que o Deus misericordioso, que se sacrificou por nós na Santa Cruz, venha derramar sobre nós o seu sangue preciosíssimo por intercessão de São Maximiliano Kolbe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações até o próximo momento de meditação.